O Departamento de Defesa dos Estados Unidos publicou a sua Estratégia Nacional de Defesa do governo Trump, né? O documento traz o pensamento do Pentágono sob o comando do secretário de Defesa, Pete Hegseth, e também sobre as mudanças das prioridades geopolíticas dos Estados Unidos. A gente vai receber para falar sobre essa estratégia, já está em tela, a ex-subsecretária de Defesa dos Estados Unidos, Jana Nelson. O Lorival Santana participa dessa conversa. Jana, muito prazer tê-la aqui conosco. Uma boa noite, bem-vinda. Boa noite, Thaís. Muito obrigada por me receber. Lorival, eu vou te passar a palavra para você fazer a primeira pergunta para a Jana. Obrigado. Jana, eu queria te pedir para explicar um pouco a diferença entre o documento de segurança nacional, que foi divulgado no final do ano passado. Aliás, 2 meses antes da divulgação, a Jana já me falou como ia ser o teor desse documento, para você ter uma ideia do quanto ela está bem informada sobre esse tema. Qual a diferença entre esse documento de estratégia de defesa nacional em relação ao de segurança nacional? Mas queria aproveitar também para te perguntar uma coisa que nos interessa diretamente. Vou ler um trechinho aqui quando ele fala de Américas. Ajudaremos a desenvolver a capacidade dos parceiros de degradar organizações narcoterroristas em todo o continente americano e a apoiá-los enquanto o fazem, ao mesmo tempo em que manteremos nossa capacidade de adotar ações decisivas de forma unilateral, ou seja, mesmo que o parceiro esteja empenhado em colaborar com os Estados Unidos, eles têm o direito de agir unilateralmente. Mas se nossos parceiros não puderem ou não fizerem a sua parte, estaremos preparados para agir decisivamente por conta própria, como a força conjunta demonstrou na Operação Absolute Resolve, referindo-se à Venezuela. O quanto o Brasil tem que ficar preocupado, já que tem PCC, Comando Vermelho, que os Estados Unidos estão pressionando para serem considerados como organizações narcoterroristas. Bom, para começar, né, o que é esse documento? Primeiro, esses vários documentos que organizam a política do governo americano, que é um governo vasto, uma administração grande, que precisa de um norte, precisa de uma maneira de coordenar entre eles. Então, primeiro é o National Security Strategy, Estratégia de Segurança Nacional, que é um documento mais que nada político e do país inteiro, né? Ele tem um enfoque externo, mas ele também fala sobre saúde, fala sobre comércio, fala sobre uma série de outras áreas que não vão ser parte do documento de defesa nacional. O documento de defesa nacional é o documento que dá norte aos comandos e as diferentes partes do Pentágono e como que eles vão estruturar o que a gente chama em inglês de force posture, que é a presença das forças americanas, onde elas vão estar, que tipo de força precisa para cada área. Então, eu diria que o fato das forças americanas estarem no Caribe já significa que esse documento, porque o que a gente está vendo é o que é a parte que é ostensiva, digamos, né? Que não tem classificação, que é acessível a todos. Existe um outro documento que é só para consumo interno. Esses documentos, principalmente os de consumo interno, já estavam no sistema, já estavam lançados há vários meses e teriam sido os documentos que regiriam as ações, as mudanças da presença militar saindo da Europa, saindo do Oriente Médio e chegando no Caribe. Assim, vou dar uma geral um pouco falando sobre esse documento, o que ele fala, o que é importante, mas depois eu chego na parte que é relacionada ao narcotráfico. O documento, não surpreendentemente, porque já estamos escutando isso há um ano, fala que a prioridade dos Estados Unidos hoje, já não é mais a Ásia, é a proteção do homeland, do país em si. E isso estende à América, porque, no argumento deles, as organizações criminais estão ameaçando o território americano. Mas, a diferença de talvez o documento que nós vimos sair da Casa Branca, esse documento do Pentágono deixa claro que a China ainda é uma preocupação e que a postura de força americana, que a presença americana militar vai continuar na área do Pacífico. O que vai mudar é a presença americana na Europa. Eles vão exigir e estão exigindo que a Europa tome mais responsabilidade sobre sua própria proteção. Isso também não é novidade para todo mundo.
Na minha opinião, a grande diferença entre o documento da Casa Branca, não relacionado a como funciona o governo americano, mas relacionado a como funciona essa administração Trump em particular, é que esse documento foi muito bem redigido, muito bem coordenado, muito bem pensado. E isso é preocupante para mim, porque não é algo que o sistema, a administração, pode simplesmente ignorar. Eles estão todos agindo de maneira coordenada a um mesmo objetivo, que nesse caso é a proteção do território americano. Tem outras partes sobre a proteção do território americano que não tem muito a ver com a América Latina. Por exemplo, o Golden Dome, né? A proteção antibalística que eles querem criar. Mas no que tange a América Latina, no que tange o Brasil especificamente, sim, eles estão muito preocupados com as ações das organizações criminais. Tanto que o chairman do Joint Staff, o General Kane, convidou os seus contrapartes da América a se reunir com ele nas próximas semanas. Isso é muito raro, inédito, inclusive, nos últimos 10, 20 anos. Não é algo que normalmente acontece, será interessante ver como que vai ser essa reunião. Normalmente, eu diria que isso é uma coisa positiva, porque as organizações criminais são preocupantes. Mas, como você mesmo apontou, Lorival, é muito difícil confiar nessa administração. É muito difícil confiar que eles vão tomar ações que são comedidas, que são razoáveis. Eles estão, no momento, muito mais preocupados com as organizações criminais na América Central, no México, na América do Norte, né? E, obviamente, na região andina, na Venezuela. Jana, sim. Deixa eu só aproveitar que você está falando isso, porque eu estou entendendo aqui, eu não sei se é uma mudança ou se é um reforço de uma posição muito mais ofensiva, olhando mais para a América do que para o resto do mundo, do que defensiva. Você enxerga a Força Americana, o Departamento de Defesa americana tendo uma postura mais ofensiva em função desse documento, dessa estratégia? Eles têm sido mais ofensivos. Uma das ações do secretário de Defesa foi mudar, inclusive, o nome, para, em vez de dizer defesa, dizer guerra, né? Que foi uma mudança estratégica de nome, que a ideia do termo defesa é que você faz tudo o possível para não ter uma guerra. Você está defendendo-se da possibilidade da guerra, e isso já não é mais o caso, na perspectiva do secretário de Defesa. Então, não me surpreenderia se eles fossem mais ofensivos. O documento em si não chega a esse ponto, não chega a dizer isso. Mas as ações recentes do governo americano indicam que sim, eles podem tomar uma ação mais ofensiva na região do que eles têm tido até recentemente. Lorival, quer fazer uma última? Temos mais um minutinho. As pessoas sempre me perguntam assim, vai ter terceira guerra mundial? E eu respondo, olha, com o Trump há uma acomodação com relação à China e à Rússia. O que você acha, Jana? Taiwan é o que me preocupa mais. Eu acho que o que eles estão deixando de lado é, obviamente, a Ucrânia. A grande dúvida que nós temos aqui nos Estados Unidos, muitos analistas, é se a China invadiu Taiwan, que eles estão fazendo exercícios militares na fronteira com Taiwan. Se eles invadirem o Taiwan em algum momento, vai ou não vai os Estados Unidos sair à defesa? E se sair à defesa de Taiwan, eu acho que estaremos chegando muito próximos a uma terceira guerra mundial, sim. Nossa, que coisa séria, né? Muito sério mesmo. Nós conversamos com a ex-subsecretária de Defesa dos Estados Unidos, a Jana Nelson. O nosso Lorival Santana ajudou a gente a produzir essa entrevista e participou também. Jana, muito obrigada. Volte sempre para nos ajudar, pelo menos, a compreender o que está acontecendo, mesmo num cenário assustador. Uma boa noite para você. Boa noite, obrigada, Thaís.